Êxodo capítulo de número 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Êxodo 2:1. Diz assim o texto: Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou uma criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe da filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Feche a Bíblia, por favor, e oremos. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. A voz é minha, mas a palavra é tua. E a tua palavra, ó Deus, jamais volta vazia. Irmãos, o tema dessa mensagem nesta manhã é: o que eu entrego para Deus, no tempo certo Ele me devolve em forma de milagre. Levanta a mão direita e fala comigo: o que eu entrego para Deus, no tempo certo Ele me devolve em forma de milagre. Nós vemos aqui a história de uma mulher chamada Joquebede. Qual o nome dela? Joquebede se casa com Arão. Joquebede teve uma filha chamada Miriam e um outro filho chamado Arão. Fala comigo: Miriam e Arão. E Joquebede era uma mulher de fé, e nós vamos aprender com ela aqui hoje. Joquebede, ela tem mais uma criança, mas a criança de Joquebede nasce num período muito difícil, porque Faraó, que era o líder político da época, ele faz um decreto. Qual era o decreto, pastor? Toda criança do sexo masculino que nascesse seria jogada no rio Nilo para ser comida de crocodilo. Porque no Egito haviam os escravos, que eram os hebreus. Só que os hebreus, que eram escravos, eles estavam se multiplicando e crescendo muito. E Faraó, com medo daquele povo crescer demais e se voltar contra ele, ele decreta: não vamos deixar mais crianças do sexo masculino sobreviver, senão eles se tornarão um grande exército. Há quem diga que política não tem nada a ver com igreja, só fala isso pessoas ignorantes. Por quê, pastor? Porque quem faz as leis são os políticos. O arroz que você come é o político que coloca o preço nele. A gasolina que você abastece é o político que coloca preço nela. Se você não sabe, tem muitas cidades de Minas Gerais que estão fechadas às igrejas, porque os políticos não deixaram ter culto até hoje. Se houver um decreto aqui em Governador Valadares para fechar a igreja, eu tenho que fechar. Quem é que faz esse decreto? É anjo? Quem é que faz esse decreto? Fala comigo: os políticos.
Então, tem pessoa que ela tem uma ignorância porque ela não entende de Bíblia, e ela fala, não, política não tem nada a ver comigo. Como é que não tem? Tem tudo a ver. Só que existe aqueles que se omitem. Quem fala que não tem nada a ver, ele se omite da questão política. E aqueles que se omitem, têm que viver debaixo das leis injustas. Por isso que em Provérbios diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. É muito importante isso. Eu estava conversando com o pastor Elias, que é o vereador aqui da nossa igreja, que é o meu pastor auxiliar aqui, e vocês os conhecem. Pastor Elias fez um decreto agora, que toda igreja em Governador Valadares é isenta de pagar IPTU para a prefeitura. Seja templo próprio ou templo alugado. E qual a justificativa desse projeto? Porque a igreja presta um serviço social à comunidade sem precisar de R$1 de prefeitura. Quem entendeu diz amém. A igreja dá atendimento psicológico gratuito, a igreja dá cesta básica gratuita, a igreja dá assistência não só espiritual, mas social gratuita, a igreja visita os hospitais, a igreja faz acompanhamento. Agora, se não tiver pessoas justas, essas leis nunca serão implantadas. Você acha que alguém que é ímpio vai querer fazer uma lei para beneficiar a igreja? Vai, irmãos? Nunca. Então você vê aqui na Bíblia que Faraó, ele faz uma lei injusta. Só que na hora que vem essa lei, quem é que nasce? Moisés. Quando Moisés nasce, Faraó vem com essa lei, Miriam esconde o menino, está no texto, versículo de número 2. Ela escondeu o menino, Êxodo 2:2, por 3 meses. Só que criança começa a chorar, irmãos. Criança começa a gritar. Talvez ela colocava um pano na boca dele, talvez, só que chegou um momento que não tinha mais jeito. Chegou um momento que ela não podia mais esconder. E o que ela fez? A Bíblia diz que ela pega um cesto, como se fosse esse aqui, ó. E ela calafeta aquele cesto com betume. Versículo de número 3. Com betume e com piche. Ela calafeta aquele cesto. Por que betume e piche, pastor? Porque os crocodilos do rio não se aproximavam onde tinha betume e piche. E ela coloca o sonho dela. Ela coloca o menino Moisés dentro daquele cesto. E ela entrega aquele menino, o sonho dela, nas mãos de Deus. Porque ela não tinha mais o que fazer. Se ela continuasse com o menino dentro de casa, ele ia ser assassinado. Se ela continuasse com o menino dentro de casa, ele iria morrer. Talvez você tenha sonhos que você não sabe mais o que fazer com eles. Deus está te dizendo nesta manhã, calafeta eles com betume da oração. Quem entendeu diz amém. Calafeta eles com betume da presença de Deus. Calafeta eles com betume de estar na casa de Deus. Entrega nas mãos de Deus, porque aquilo que você entrega para Deus, no tempo certo Ele te devolve em forma de milagre. E ela coloca no rio, só que no rio havia uma correnteza para baixo, e o Moisésinho, a criança no cesto, ia para cima. Aprenda uma lição: quando Deus está no controle, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Quando Deus está no controle, até aquilo que é contrário, Deus faz virar o teu favor. Era como se fosse uma cachoeira descendo e
o cesto subindo era impossível aos olhos humanos. O que Deus vai fazer na tua vida, eu profetizo, vai ser impossível aos olhos humanos. O que Deus vai fazer, não vai ter homem nessa terra que vai conseguir entender. A Joquebede, ela faz o possível, que é colocar o menino no rio, porque ela sabia que Deus ia fazer o impossível, que era cuidar dele. Levanta a mão e diga assim: o possível faço eu, e o impossível faz o meu Deus. Aplauda e glorifica a Ele. Até que a Bíblia diz que o cesto, ele se agarra em uma galha. O cesto, é porque já ouviu a mensagem agora de manhã no cu das 8. O cesto se agarra em uma galha. E na hora que o cesto se agarra em uma galha, sabe o que Deus grita no ouvido da princesa? Vai tomar banho. Diga para o seu irmão: vai tomar banho, irmão. Quando alguém fala vai tomar banho, não está xingando, mas aqui foi para encontrar o milagre. E aí a princesa desce para tomar banho, e quando ela desce para tomar banho no rio, ela ouve, põe um choro de uma criança. Ela ouve. O sonho dela era ser mãe, e ela ouve. Eu quero dizer, querido, que o seu sonho vai gritar da glória. O seu sonho tem voz da aleluia. O seu sonho, ele tem voz da glória a Deus aí. E a princesa vai tomar banho, Aline. E aí ela, ó. Não tem jeito. Quando você ouve o choro de uma criança, o que você vai fazer? Você vai buscar a criança, sim ou não, irmãos? Na hora, qualquer um de nós. Espera aí, o que é isso? É um cesto? E quem está tucaiando, como diz a minha avó, o menino desceu o rio? A irmã dele, Miriam. Aí quando a princesa manda buscar, está aqui, ó. Versículo de número 5. Desceu a princesa, a filha de Faraó, a filha de quem fez o decreto para matar as crianças do sexo masculino. Só que aí quando é dentro de casa as coisas mudam, né? O decreto valia para os outros, mas para a filha dele não valia. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscar a criança. E quando traz, talvez ela fala: oh, coisinha mais linda, oh, coisinha mais maravilhosa, oh, tutuquinho, oh, príncipezinho. A Bíblia diz que a criança era formosa, era um menino lindo de 3 meses. E o que ela fala? Mas essa criança é um hebreu, então eu tenho que chamar uma hebreia para tomar conta dessa criança. E aí quem estava do lado? Miriam. Olha o que diz o verso 8. Verso 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Miriam falou: quer que eu vou chamar? E a filha de Faraó diz: pode chamar. Aí Miriam foi chamar uma pessoa para tomar conta da criança. Sabe quem Miriam chamou? A mãe do menino. Aquilo que eu entrego nas mãos de Deus, no tempo certo, Deus vai me devolver em forma de milagre. E tem algo mais profundo ainda, que além da criança voltar para os braços da mãe, no verso 9 diz, isso aqui eu nunca vi na minha vida acontecer. Disse-lhe a filha de Faraó para Joquebede, não sabendo que Joquebede era a mãe do menino: leva este menino, cria ele,
e eu te darei o teu salário. Irmão, aqui tem mães. A senhora ganha alguma coisa para cuidar de menino? Pelo contrário, só dá despesa. Eu nunca vi uma mãe ganhar um salário para cuidar de um filho. Mas quando Deus está no controle, ô glória, até provisão Deus traz para você. Eu quero profetizar, levanta a mão direita.